Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio da Edilene, da Ata Criativa, do Luan, da Comunix e Marketing Estratégico, da Laranja Flor, que é responsável pela decoração do nosso ambiente, e da JN Estofados. E hoje, com muita alegria, recebemos aqui para uma conversa que vai trazer insights sobre empreendedorismo, liderança e inovação, Adriana Knorr de Meira. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, Adri. Prazer é meu, Simone, é uma honra poder estar aqui, né? Meu primeiro podcast, né? E é um privilégio, acho que é algo que a gente já vinha conversando, né? E poder estar aqui hoje está sendo uma experiência nova e com certeza estou bem feliz em poder estar aqui. Adri, para nós começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco como a Adriana se reconhece no mundo. Eu vejo que eu tenho uma missão, né, que às vezes de fazer realmente contribuir para a vida das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. De uma forma tentar inspirar, motivar e realmente fazer com que as pessoas acreditem que, independente aonde elas estejam, né, que elas possam estar sempre inspirando alguém e dando o seu melhor. Como é que foi que você, como psicóloga, decidiu empreender? E como hoje você percebe que todo esse caminhar de atendimento em consultório, de atuação através da docência na psicologia, ajudou você a lidar com os desafios do empreendedorismo? Na verdade, eu entendo que o desafio do empreendedorismo é todo dia, né? Quando a gente acha que hoje tá, esse mês, né, faz o planejamento, tá tudo certinho, vem um desafio novo. E sou formada em psicologia e na verdade, assim, muitas vezes a gente diz assim que você pensa em criar algo novo, buscar algo novo quando não está bem, né, no setor. E na verdade eu estava bem na psicologia, bastante clientela, bastante trabalho, mas veio um desafio novo. E eu brinco que já na formação eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre entendia que a psicologia podia ir muito além de quatro paredes, que eu poderia ajudar muito mais as pessoas, não somente através do consultório, ou eu trabalhava com a parte organizacional também, treinamento, com o Senac, né, com aulas. Eu sempre achava que eu podia mais. E eu vejo que com essa questão de empreender, né, de sair então de quatro paredes, que a gente diz assim, de palestras, e você abrir o teu negócio, não conhecendo nada, né, de questão de compras, mercadoria, questão da validade, né, principalmente no ramo de comida, a validade é curta. Então, assim, foi um desafio gigante, gigante mesmo, ainda é, porque a gente está sempre aprendendo, mas ao mesmo tempo é tão gratificante porque você vê o rosto das pessoas. Quando você oferece algo legal para elas, um lugar bonito, uma experiência boa, o quanto você faz a diferença na vida daquela pessoa. Então, quantas mais pessoas a gente pode tornar a vida delas mais leve, melhor, né? Então, assim, é muito gratificante. Nessa trajetória do Empório Pense Leve, que já tem 11 anos agora, como que se desenharam as experiências do cliente e no que vocês focaram para se tornarem essa referência na nossa região? Na verdade, eu venho de um projeto que, juntamente quando eu estava como psicóloga, que se chamava Pense Leve, que era um nutricionista, eu e um personal. Então a gente trabalhava muito essa questão da pessoa por inteiro, que não é, né, só cabeça, só corpo, que nós somos um só. E que a gente tem que buscar sempre o melhor, né, se permitir. O tanto que eu coloco que quando nós criamos o espaço, uma das coisas que eu coloquei é que eu queria que fosse um espaço acolhedor, bonito, que você entrasse lá e se sentisse realmente merecedor daquilo.
né? Que bom que ela arrumou isso para mim, que bom que tem uma florzinha na mesa, né? Que bom que o café vem assim. Então, assim, que a pessoa pudesse se sentir cuidada, olhada, né? O tanto que no início brincavam, poxa, mas aqui é um café, é um mercado, o que é o Empório? E cada ano ele foi crescendo, né? Cada ano a gente quis trazer mais novidades, mais experiências, porque eu acredito que o Empório não é mercado, não é café, é um lugar onde você busca experiências boas. O tanto que eu trabalho sempre com a equipe. Ontem até nós tivemos a confraternização, que eu coloquei, tem uma mensagem que eu gosto muito, que é pessoas cometas e pessoas estrelas, que eu gostaria que os meus colaboradores, que a nossa equipe, pudessem se ver como estrela, não como cometa. Que independente aonde elas estivessem, que elas pudessem realmente ser uma estrela na vida de alguém. Estar presente, né? Olhar no olho, dar o melhor atendimento, né? O tanto que a Simone, você já conhece, né? Quando vai lá, a mensagem no café é escrita à mão. Então a gente sempre busca, assim, a gente de uma certa forma seleciona as mensagens quando a gente diz assim, poxa, tem que ser uma mensagem inspiradora, tem que ser uma mensagem legal, que a pessoa possa sair daqui bem, né? Possa sair daqui leve. E um espaço que possa oportunizar também bastante troca, conexões, networking, né? A gente criou um espaço superior no qual a gente faz palestras, cursos, treinamentos, para que realmente assim a gente possa crescer, se desenvolver e entender que o ser humano ele está sempre num processo de crescimento, né? De desenvolvimento. E quando a gente consegue ver que as pessoas conseguem crescer também, ver essas oportunidades é muito bom. Falando em oportunidades, Adri, você também enxergou uma forma de se desenvolver ainda mais e passar por novas experiências dentro do associativismo. Hoje é envolvida também com o Núcleo da Mulher Empresária. O que significou para você esse período como coordenadora, onde você lidera mulheres que já têm, por sua natureza também, a liderança mais desenvolvida, têm os seus negócios, são empreendedoras, onde nós temos então posicionamentos e pensamentos de uma grande diversidade e também traz um grande desafio para você como líder. Eu acredito que assim, entrar no núcleo das mulheres foi um presente e um desafio. Porque ao mesmo tempo você está, que nem a gente diz, você está no meio de líderes, de mulheres que já têm muito mais experiência, e eu acredito que para mim foi um desafio gigante. E eu vejo assim, que quando você tem uma equipe legal, que é o que a gente fala às vezes no negócio também, a coisa flui, a coisa anda. Então assim, o núcleo me aproximou de muitas pessoas novas, me abriu muitas conexões, me fez entender cada vez mais aquele ditado, né, que juntos somos mais fortes. Eu acho que quando a gente se une, a gente consegue sonhar mais alto, consegue ir além. Então, assim, foi excelente. E agora até final de novembro, né, entreguei a coordenação, mas estou na diretoria ainda. Vi que é uma coisa que realmente eu gosto, essa questão de trazer oportunidades. E que nem eu falei, eu acho que juntas, né, unindo forças, a gente consegue conquistar muito mais coisas. E eu sempre coloquei durante esse ano, né, que eu estava na coordenação, de que não tem nada melhor do que a gente aplaudir o sucesso da outra. E de poder prestigiar quando alguém faz um evento. Se não dá tempo de ficar todo o evento, mas vai lá, dá um abraço, se mostra presente, aplaude, né, o sucesso do outro. Acho que quanto mais tu aplaude o outro, mais você é reconhecido. Então, e outra que, né, Simone, a questão da liderança, né? O quanto a liderança te deixa sozinha, de uma certa forma. Porque você querer discutir, às vezes, algumas coisas com algumas pessoas, elas não vão entender, né? No sentido assim, mas não precisa, não é tudo isso.
E não se preocupe tanto. Não se preocupe tanto. Não se cobre tanto. Mas aí tu pensa assim, se eu não for fazer, quem vai fazer? Eu tenho uma equipe, mas eu não posso sobrecarregar a minha equipe. A minha equipe tem horário. Eu brinco que empreendedor não tem horário. Faça chuva, faça sol. Chega o final do mês, você tem os salários, tem as pessoas que dependem de você, né? E eu coloco assim que os clientes internos, que são os nossos colaboradores, tem os clientes externos. Desde da questão assim, você vai promover um evento. Tem o antes, o durante e o depois. E a gente tem que pensar em cada detalhe. E ali do núcleo, né, essa questão assim que eu te falei, o quanto a equipe foi legal. A questão das próprias nucleadas, a gente está com um grupo de mais de 30 mulheres. Então, assim, com prospecção de crescer ainda mais. E eu acho que assim, ali às vezes algumas dores a gente consegue compartilhar. E é tão bom quando a gente pode ter alguém para compartilhar, de colocar assim, ontem chorei me questionando se continua, vai, né? Porque a gente está sempre naquele desafio e abrindo mão, às vezes, de outras coisas para poder continuar empreendendo, e está cada vez mais difícil empreender, né? Quando você traz isso de que está cada vez mais difícil empreender e que nós temos dois clientes, né? Que são os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores. Eu lembro que há um tempo atrás eu compartilhei também com uma empreendedora sobre isso, que a primeira pessoa que nós precisamos conquistar não é alguém que vai necessariamente comprar o nosso produto, é alguém que vai comprar a nossa ideia para trabalhar conosco, que são os colaboradores, né? Que eles não estejam ali apenas desempenhando um trabalho esperando o salário no final do mês, mas que eles estejam ali trabalhando em algo que eles de verdade acreditam. Como você tenta trazer isso e evidenciar para a equipe, para de uma forma tão bonita eles trabalhar todas essas experiências dentro do Empório? Na verdade, assim, quando o colaborador entra, nós buscamos apresentar a loja, né? Eu falo assim, nada melhor, né, que quem está lá, né, que vive aquilo, que sonha aquilo, poder mostrar. E eu acho que assim, quando você gosta daquilo que você faz, de uma certa forma você encanta quem está no lugar, né? Que de repente não é nem tudo aquilo, mas a forma com que você fala se torna, né, aquilo lá ainda mais encantador, mais bonito do que realmente... O brilho já contagia. O brilho já contagia. Então eu busco contagiar, né, com o meu encantamento pelo meu negócio, e eu coloco bastante para eles que eu fiz uma imersão em Orlando, na Disney, e para mim o Walt Disney é tudo disso que você falou, de experiência do cliente, né? Do cliente interno, do encantamento. Porque se a gente for ver, quando ele abriu, ele nem estava lá, né? E se você vai lá, se você vive aquela magia, é como se ele estivesse lá, como se ele estivesse atendendo, se ele, né, estivesse treinando. Então eu coloco assim que o que eu busco é que eu não estando lá, que a gente não consegue estar o tempo todo, né, Simone? Que as pessoas que estão ali, a equipe que está ali, possa passar esse mesmo encantamento, esse mesmo brilho no olhar, essa mesma experiência boa, né, pros clientes, né, que vêm até o Empório. Mas não é um desafio fácil, né? A gente está vivendo num momento assim que eu até brinco que eu não imaginava isso, como eu te falei, eu trabalhava tanto em clínica como organizacional, e eu lembro que eu fazia assim, tardes que eu fazia seleção, né, recrutamento, mais de 200 no dia, chegava no final, eu estava exausta. E hoje... E tu tinha 200 pessoas para entrevistar? 200. E aí hoje eu penso assim, meu Deus, será que isso é verdade? Será que eu estou vivendo isso? Porque quando eu resolvi empreender, a coisa já começou a mudar. Então, como as coisas mudam em tão pouco tempo. É uma realidade de toda a nossa região, né? E afeta inúmeros empreendimentos essa questão da disponibilidade realmente da mão de obra das pessoas para estar trabalhando. E acredito também que isso acaba afetando a expansão de muitos negócios, né? Com certeza, a expansão e bem como, eu acho que assim, a oportunidade de novos negócios.
Porque eu disse assim, se eu pudesse, eu tenho uma lista de novos negócios que eu gostaria, novos empreendimentos. Mas aí, como? Né? Para isso eu preciso dessas pessoas que têm essa disponibilidade, que têm esse brilho no olhar, né? Que queiram fazer parte. Então, assim, é uma realidade que um bom tempo atrás eu não imaginava estar vivendo, né? Adri, e também falando em novos negócios, novas oportunidades, vocês criaram mais uma oportunidade de atividade física, de recreação, de esporte e de conexão com pessoas em Mondaí, juntamente, ou não juntamente, né, mas em frente ao próprio Empório. De que forma se sucedeu a questão do beach tênis das quadras? Na verdade, Mondaí é uma cidade pequena. O Empório muitas das vezes questiona assim, você está com o negócio certo, mas eu acho que você não está no lugar certo. Mas aí, que nem a gente comentou, né, Simone, acho que vem o propósito de cada um. E eu acredito que eu estou no lugar certo, né? Tudo vem no seu tempo, que nem eu te falei, acho que a gente está aqui realmente para fazer a diferença na vida das pessoas, independente onde você esteja. E eu via que eu tinha que, no Empório, eu não tinha mais o que inovar, o que trazer de novo. Porque quando foi criado esse novo espaço, que nem eu falei, todo ano a gente crescia um pouquinho. Até que a gente ganha um pontapé, vai lá e faz como você sonha, como vocês querem. Então, realmente, assim, a gente foi para São Paulo, foi, por tudo, para fora do Brasil, buscar o que tinha. E criamos. Então, assim, o que a gente vai trazer? O tanto que eu sempre falava assim, nunca imaginava que Chapecó, São Miguel, que são cidades maiores, né? A gente recebe São Paulo. Na minha cidade não tem isso. Vocês não querem ir para lá? Não tem um espaço assim. Então, é gratificante ver que, independente onde você está, você está trazendo algo novo. E sendo reconhecido. E sendo reconhecido, né? Tendo esse reconhecimento. Então, assim, o que vamos fazer de novo? Café não tem mais o que criar. Não, que nem a gente diz assim, quando você cria também, você não pode fugir do teu foco. Eu tenho espaço, vou colocar roupa para vender lá, vou fazer outra. Não, meu foco é experiência, é café, é networking, livros, cultura. Então, assim, o que eu posso fazer? Então, eu fui para a praia, conheci o esporte, eu não sou muito do esporte, vou ser bem sincera, e me apaixonei pelo beach tennis. Achei nunca, na escola sempre sofria, porque, assim, jogar vôlei para mim era uma tortura. Eu não sabia dar saque, minha bola nunca passava. Então, meu Deus, poder dar um saque no beach e minha bola passar era o máximo. Só fazer o saque já me, né, tava feliz da vida. E eu vi o quanto isso aproximava as pessoas. E eu via, poxa, é uma oportunidade de trazer algo novo. Não foge do que eu busco, né, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu vim com a ideia. Até meu irmão me apoiou, ele disse, mana, vamos fazer qualquer coisa, a gente joga lá em Mondaí e tal. E aí tem uma colaboradora que trabalha comigo e ela tem academia. Eu falei, tu não quer também trazer algo novo para Mondaí, né? Porque a academia fica também muito, o que vamos criar de novo? Eu falei assim, se não der certo, né? A gente põe em duas, a gente joga. E ela topou o desafio. O tanto que nós compramos um container, né, Simone? Porque a gente falou assim, poxa, se não der certo, porque tinha que ter banheiro, né? Se não der certo, a gente vende o container e... Né? Mas aí vem aquela coisa, tu empreende, tu pensa, montar uma quadra de beach é facílimo, com pouco... É só colocar um pouco de areia. Na minha ideia, Simone, era colocar areia, os postes, a tela e a rede. Meu Deus, tinha que fazer projeto, vim para Iporã conhecer, São Miguel fazer aula, aquela coisa, né? Conhecer o que tem. E comecei a me assustar, mas vamos lá. Aí a gente bateu numa trave. Professor, mão de obra. Nós tínhamos quadra, nós tínhamos estrutura, nós não tínhamos o principal, professor. Nós da aula não dava, né? Nós não, que nem eu te falei, estava aprendendo a sacar. E aí nós fomos para lá, onde eu conheci o beach tênis, levei a minha sócia, então, e a professora que tinha dado aula para nós, ela não estava naquele momento. E ela
eu disse assim, vamos ali que tem um pessoal jogando. E eles falaram, sabe jogar? Sim. Não sabia nada, né? Eles viram que a gente jogava muito mal e indicaram um professor, mas era isso que nós queríamos, um professor. E esse professor, então, veio para Mondaí. A ideia dele era ficar 30 dias, ele ficou 45. Agora, quando a gente fez um ano de quadro, ele veio para cá novamente. Para começar, nós tínhamos que ter 80 alunos. A gente fechou em 100. E em questão de um ano, nós já estamos com 4 quadras. E pensando, já vem ideias novas por aí, vem novidades. Então, assim, que nem eu digo, tudo que tu faz com carinho, que você faz com o sentido de querer fazer, ajudar as pessoas, fazer a diferença, as coisas começam a fluir de um jeito que a gente nem imagina, né? A coisa flui, a coisa acontece. E eu acho que, assim, tanto a Vibe como o Pense Leve, um complementa o outro, né? Que é trazer boas experiências, trazer conexões, trazer leveza para a vida das pessoas e bem-estar, né? E como empreendedora, você agiu mesmo na presença do medo, porque não havia, de forma alguma, a certeza do negócio dar certo, né? Como você colocou, né? Tanto na questão da Vibe, como na questão do Pense Leve também, né? Todo aquele investimento para trazer essa grande estrutura e proporcionar a experiência de uma forma incrível para o cliente exigiu muito investimento, muita busca, constantes atualizações. E como psicóloga, de que forma que você explica isso? Eu coloco que assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Que o não tu já tem. O sim, né? As coisas boas vão acontecer. E eu acho que assim, quando você não vê, que nem eu falo assim, quando você não vê maldade, que você vai com o objetivo de realmente transformar, de fazer coisas boas, eu vejo que para dar errado é mais difícil. Quando você tem aquela intuição de que não, eu quero fazer isso porque eu acredito que realmente eu vou fazer a diferença, que vai ser legal, que vai ser importante. E que nem eu falo assim, o medo, a gente tem que ter um pouco de medo. Eu tinha medo de vir aqui. Então, assim, mas às vezes o quanto o medo te paralisa. Então eu digo que o medo é legal até o momento que ele te faz entender que algumas coisas, às vezes, você tem que ir mais de leve. Mas que você tem que enfrentar ele, porque ao mesmo tempo o medo te desafia a você buscar ser melhor, a você buscar entender um pouquinho mais. Espera aí, eu vou abrir uma quadra, mas eu vou depois conhecer onde tem, o que precisa, o que eu posso fazer para tornar o espaço melhor, né? O café, o medo de abrir, o tanto que eu brinco que às vezes ainda tem pessoas que vão lá, meu Deus, né? Você é louca fazer um negócio desses aqui, ou que nem quando a gente abriu as quadras de beach, mas isso aqui nunca vai dar certo, né? Você é louca. Então, assim, eu acho que loucura, psicologia, né? Por mais que não tenha nada a ver, eu acho que assim, quanto mais a gente se conhece melhor, e coloco que, agora até você falando da psicologia, né? Me veio que quando eu comecei com a psicologia, tinha muito aquela questão também de que, poxa, você abriu um consultório de psicologia, as pessoas tinham vergonha de se conhecer, vergonha de se entender, né? Vergonha de tratar os seus medos, né? E hoje eu vejo assim que as pessoas sentem orgulho, elas reconhecem o quanto é importante a questão de fazer terapia, de buscar ajuda, né? Mentoria, psicologia. Então, assim, o quanto é gratificante. E a gente fala que às vezes tudo é um processo lento. Às vezes a gente gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas eu acho que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, e é tão bom ver hoje que as pessoas buscam a psicologia, buscam terapia, buscam se conhecer, buscam se entender um pouco melhor, né? São as culturas que vão mudando. E falando em cultura também, me veio um gatilho agora de falar de duas em especial que você conheceu nas viagens, então. Da tua imersão na Disney, Adri, qual foi a coisa que mais te encantou? E depois eu gostaria que você trouxesse um pouquinho também da tua viagem para a China, para Dubai,
quais foram as experiências que mais te marcaram? A Disney foi realmente essa questão do encantamento, porque quando você pensava assim, não tem mais o que surpreender, eles te surpreendiam. Me chamou bastante atenção, e agora eu fiquei pensando o quanto tem uma ligação também, que a gente conheceu um pouquinho, né? A gente teve uma formação de liderança pela Disney Institute, e teve o pessoal da Universal. Disney e Universal são, né? E o quanto eles colocam essa questão assim de um apoiar o outro, que às vezes a gente vê o outro como concorrente e na verdade não. Se eu tenho tal coisa, o que eu posso fazer para tornar o negócio do outro interessante? Porque se eu vou bem, o meu vizinho também vai bem e vice-versa. Então isso ficou bem, e que nem eu te falei da Walt Disney, do encantamento, que você vê o brilho nos olhos da equipe que trabalha lá, que eles vendem essa magia, né, através da equipe deles, que nem a gente diz, uma folha no chão não é uma folha no chão, né? Até no Empório a gente tentou reproduzir um pouquinho, no sentido assim, que lá onde você pisa, você tem sensações diferentes, o piso é diferente, tem a grama, tem a brita, né? Então assim, nós tentamos trazer um pouquinho para cá também as sensações do né? bem. E quando eu fui agora para China, para Dubai, me encantou muito, assim, que a gente estava falando, a cultura deles é bastante diferente, mas assim, um choque de realidade, que nem nós aqui, é falta de mão de obra, lá não se tem, né? A questão de como as coisas acontecem mais rápido, numa velocidade mais rápida. O quanto aqui, às vezes, as coisas são difíceis, né? Quantos, às vezes, pedras a gente acha no caminho. Então, lá a coisa flui mais rapidamente. Dubai me encantou muito pelo estilo de liderança, de como as coisas acontecem, do mercado de trabalho, poxa, você está lá no meio do deserto e eles montarem uma estrutura faraônica que você pensa assim, às vezes a gente tem tudo, tem o fogão do lado, né, tem o ar, tem tudo, e lá no meio do deserto eles montam uma estrutura assim, ó, de outro mundo, né, e as coisas acontecem, eles encantam, eles colocam um padrão no atendimento. Então assim, ambas foram experiências incríveis, né? Às vezes a gente diz assim um pouquinho, quando a gente volta tanto de uma como de outra, né? Eu digo que não é nem a questão de fuso horário, mas dessa questão da cultura, de valores, né? O quanto é diferente, porque às vezes você vem de lá, você quer colocar em prática muita coisa e não é bem assim, né? Que a gente tava comentando que não depende só da gente, mas do outro também, né? Do querer, das coisas acontecerem. Então, mas ambas experiências muito boas, eu acho que assim, a gente só aprende, a gente está sempre aprendendo, né? Adri, falando em experiências, quais as experiências especiais que Empório preparou para o final de ano agora, pensando no Natal das pessoas que passarem por Mandaí? Bom, algo que também foi na imersão da Disney, que independente qual o setor, qual a tua loja, busque encantar com uma decoração bonita, que às vezes as pessoas não precisam entrar lá para gastar ou para comprar, mas que elas tenham a oportunidade de entrar e conhecer. Então a gente investe bastante em decoração. Esse ano eu coloquei que o Empório está uma floresta. Nós estamos com muitas árvores, Papai Noel. Então, realmente, a gente assim, tenta transformar o Empório na magia do Natal, no encantamento do Natal. Ver o brilho nos olhos das crianças quando elas veem lá que o soldadinho se mexe, o Papai Noel dança, né? Aquelas árvores gigantes. É maravilhoso, é gratificante. Então, a gente busca trabalhar bastante na questão do espaço, da decoração. Até essa semana, na quinta-feira, nós vamos ter um workshop de vinhos e espumantes, porque é uma época que a gente busca brindar, seja no trabalho, seja com a família, né? Então, assim, buscar trazer espumantes novos, diferentes, como você pode harmonizar melhor. Então, a gente vai ter essa noite de workshop.
nós temos o espaço superior no qual a gente loca para eventos. Então, assim, está acontecendo muita confraternização, encerramento, né, de empresas, palestras, cursos, isso tudo está acontecendo ainda em dezembro. Então, sem contar que a gente busca assim, ter aquele cuidado, aquela delicadeza de que não é somente, quando a gente faz uma cesta, não é somente uma cesta. Então, se a gente conhece para quem é a cesta, é para Simone. A Simone gosta daquilo. Então, vamos fazer ela bem personalizada, do jeitinho. Mas a Simone gosta daqueles pinheirinhos naturais. Poxa, eu não tenho na minha loja, mas eu sei quem tem. Então, eu vou lá buscar. Vou fazer assim, com que realmente você possa ter a maior experiência quando você for ganhar o teu presente. Poxa, como é que ela sabe que eu gosto? Então, é nesses detalhes que a gente busca encantar. E para finalizar, Adri, gostaria que você falasse um pouco, você trouxe um companheiro aqui também, né, que está do outro lado aqui da sala, nessa adrenalina da Adri empreendedora. Como que a família acompanha, como que a família apoia e como que é a mãe, esposa, filha, a Adri nesse processo todo? Até me emociono. Na verdade, assim, a gente diz que empreender já é um desafio e tanto. Então, ainda ser mãe, esposa, dona de casa, né, é gigante. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho o apoio deles, que vai lá, participa, vai lá fazer imersão, traz novidade, que nem eu falo que assim, tem dias que tá todo mundo, final de ano, Natal, tá todo mundo na loja trabalhando, Simone. E até uma briga, porque assim, Natal, a família às vezes quer ir para outros lugares, não, a gente tem que ficar em Mondaí, porque todo mundo tem que ajudar na loja. E é aquela coisa assim, você tenta juntar. Hoje eu falei, filho, vai junto com a mãe, vamos lá, a mãe vai gravar um podcast, depois a gente vai para São Miguel, que temos um evento do Sebrae hoje lá. E aí eu tenho uma filha de 17, que está encerrando também agora o terceirão, né? Vai se formar em técnico em agronegócios, né? E também já me mandou uma lista, Simone, gigante, por isso que eu me atrasei um pouco, tá? Porque daí tinha que pegar isso, pegar aquilo. Então, assim, é bastante desafiador, né? O tanto que às vezes a gente se questiona, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não tenho que abrir... Né? A gente diz assim que a família é a nossa base, é a nossa estrutura. E uma coisa que eu andei me pegando bastante agora nos últimos tempos e estou tentando me policiar e me cuidar, é a questão de que, assim, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não vê limite de horário, a gente sempre acha que a gente pode mais. Pode, eu consigo, eu faço, mas que nem a gente falou, você não é sozinha, você tem uma família, e nem sempre todo mundo entende tudo. Então, eu vi também que não adiantava eu querer trabalhar 14 horas, às vezes até mais por dia, né? Porque além de você cumprir o teu horário, você tem que ler, você tem que fazer curso, né? Cada vez eles criam IA, né? E coisas novas e você tem que estar por dentro. E eu pensei, poxa, como é que eu quero que os meus filhos sigam, né? Sejam empreendedores, se eles estão vendo a mãe deles que nem uma louca, para cá e para lá, que não tem tempo para nada, né? Então, assim, comecei a me policiar. Comecei a tirar meu tempo para ir para academia, para fazer coisas que eu gosto, né? Para jogar beach. Então, até foi legal, porque esses dias minha filha falou, ai, mãe, que bom, eu tava com saudades da minha mãe assim, né? Que se cuida, que tem um tempo para ela. E eu acho que é isso, às vezes a gente quer fazer tanto e a gente acaba querendo inspirar os outros e acaba deixando de inspirar as pessoas que estão ali no teu dia a dia. E o mais importante, que nem eu digo assim, é que a gente possa deixar legado. Que as pessoas, principalmente, né, a gente fala família, que a gente gostaria que sempre desse continuidade, que elas possam ver isso como uma oportunidade, como algo bom. Poxa, minha mãe gosta do que ela faz, né? Minha mãe tem a liberdade, às vezes, de se permitir sair, né, num horário e se cuidar, né? Então, assim, eu pensei, se eu quero deixar um legado,
para os meus filhos, eu também tenho que mostrar que o empreendedorismo também é legal, que ele também às vezes te dá oportunidades, né? Que às vezes eu questiono, né, que treinamento, por que treinamento tem que ser à noite? Por que treinamento é investimento em atendimento, em qualidade? Por que a gente não pode fazer isso em horário normal e à noite poder estar com a família? Então, assim, são coisas que também estão me levando a pensar e agir diferente. Porque se a gente quer que o empreendedorismo continue, a gente tem que mudar também. A gente precisa fazer as pessoas gostar disso cada vez mais. Também, né? E ver que isso é legal também, que tem os seus desafios, mas que também é legal. E que é através do empreendedorismo que tem-se a oportunidade de impactar e mudar a vida de muitas pessoas, né? Com certeza. Adri, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, estar aqui e compartilhar conosco. Agradeço você também que acompanhou esse episódio. O episódio completo fica disponível tanto no perfil do Instagram, como também lá na página do YouTube. Agradeço o Luan e a Ed, que são aqui os nossos bastidores responsáveis pelas gravações, edições, para que vocês possam assistir sempre todo o conteúdo com a maior qualidade. E a Laranja Flor e JN Estofados pelo apoio. Adri, fica ainda um espaço caso você queira deixar alguma mensagem. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo, né? A gente diz que o trabalho é o mesmo. Então, assim, sonhe grande, nunca deixa de sonhar. E a vida é uma só. E aí eu pergunto para vocês, o que eu estou fazendo nessa vida? Né? Quem eu estou impactando? Que diferença eu estou fazendo na vida das pessoas? Uma ótima reflexão para você e espero que de alguma forma tenhamos te inspirado com esse episódio. Até mais!